né? Então, nós partimos aqui dessa discussão sobre o especismo, e aí eu tenho essa tipologia, né, da argumentação que propõe os autores aí do Tratado da Argumentação, né? Eu tenho os argumentos, eles propõem a divisão. Então, quando eu chego na parte propriamente das técnicas argumentativas, que, como o professor Rui Grácio muito bem apontou, elas se desenvolvem, elas são pensadas no plano de fundo, né, bastante significativo de uma concepção de argumentação, de uma concepção de acordo, de auditório, etc., né? Embora ela ocupe a maior parte, ela é coerente com essas concepções, até por isso que eu optei na minha fala, né, de começar por tentar dar conta de algumas dessas questões, né? Então, eu tenho aí os argumentos, essa tipologia tripartida, eu tenho os argumentos quase lógicos, que eles apresentam-se como comparáveis a raciocínios formais. Observem que ele diz comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. Então, não são propriamente, por isso que eles são quase lógicos, né? Não é a mesma coisa, mas é similar. Eu tenho os argumentos baseados na estrutura do real, e aí eles procuram, com base na estrutura do real, estabelecer uma solidariedade entre juízes admitidos e aqueles que se procura promover, e os argumentos que visam fundar a estrutura do real, ou seja, eles visam proceder a generalizações, procurando estabelecer regras e princípios. Eu propus, antes de começar a falar de fato desses argumentos, de aprofundar um pouco mais a compreensão desses conceitos, é importante que a gente observe uma coisa. Quando os autores, né, Perelman e Obrecht-TK, propõem essa tipologia, eles não propõem de uma maneira estanque, digamos. Então, o que quer dizer isso, né? Eu vou ler esse trechinho porque me parece que ele é muito importante. Não se deve crer que esses grupos de esquemas argumentativos constituam entidades isoladas, isto é, eles interagem entre si, né? Então, eles se integram, eles co-ocorrem, e por isso mesmo eu coloquei como título aqui, o meu título faz referência à complexidade, de fato, do discurso, da argumentação, né? E essa co-ocorrência desses argumentos é que vai dar origem aí, que vai estar aberta aí para que nós analisemos e tentemos compreender a argumentação. E, em geral, estamos autorizados a interpretar um raciocínio segundo um ou outro esquema. Então, eles deslocam isso para uma questão de interpretação mesmo, né? Então, a pessoa que está observando o argumento, ela está autorizada a ter mais de uma forma de pensar, de compreender aquele argumento. Entretanto, além disso, podemos considerar que certos argumentos pertencem tanto a um quanto a outro grupo de esquemas. Então, o que tem que ficar claro, né, é que essa tipologia, ela não visa a construir categorias que são estanques. Na verdade, ela parece um pouco como a membrana celular, que ela é semipermeável, né? Então, tem a possibilidade de que exista, né, a interpretação de argumentos dentro de um outro esquema. Então, isso é uma ressalva importante. Então, não é exatamente uma tentativa de construir uma taxonomia que seja fixa, né? Ela tem essa dependência da nossa interpretação enquanto analista mesmo, enquanto indivíduo que está tentando compreender a argumentação. E aí, os autores eles vão dizer que eu tenho dois princípios que atuam nessas técnicas argumentativas. Eu tenho o princípio da associação,
né, e o da dissociação. A associação ela vai ter a ver com a aproximação de elementos para estabelecer uma relação de solidariedade. E ele leva à estruturação e ou valorização ou desvalorização. Então, por exemplo, argumentação pelo exemplo ou uso de analogias. Se eu falo, por exemplo, na minha argumentação, que aquele homem é como um burro, por exemplo, eu tenho uma aproximação de dois elementos, homem e burro, né? Que para estabelecer uma relação de solidariedade, eu só consigo compreender aquele homem se eu compreender em função desse elemento que é o burro. E aí, a partir desse momento, eu estruturo, né, essa relação e quando eu faço isso, eu valorizo ou desvalorizo. Nesse caso, pela analogia, eu desvalorizei o homem, né? E mesmo acontece na argumentação pelo exemplo. Quando eu penso num exemplo, eu necessariamente associo a um grupo maior que ele, então eu aproximo esses dois elementos, e aí eu posso pensar na argumentação pelo exemplo como uma forma também de valorizar ou desvalorizar um indivíduo, né? Então, por exemplo, se eu digo que existem muitos exemplos de políticos corruptos no Brasil, 2 pontos, e começo a dar alguns exemplos, eu estou associando um grupo que é bastante desvalorizado, né, dos políticos corruptos, com um determinado indivíduo, né? Então, eu tenho essa questão da associação. E eu tenho também a questão da dissociação, que tem a ver justamente, o contrário, né? Eu tento fazer a ruptura, eu tento dissociar elementos considerados como um todo, um conjunto solidário. Então, é um movimento inverso ao da associação. E aí eu tenho, por exemplo, a questão do par aparência-realidade, né? Em que eu mostro alguma coisa e falo, a realidade é esta, no entanto, a aparência é essa, e a realidade, mas essa é uma aparência que ela é enganosa, porque, na realidade, trata-se de alguma coisa de natureza muito diversa, ou simplesmente diversa, né? Então, eu tenho essa técnica, eu tenho essa questão da dissociação aí. Então, tanto a associação quanto a dissociação, eles vão ser considerados técnicas complementares, que sempre, faltou um M aqui, operam conjuntamente. Então, na argumentação, quando nós usamos argumentos, estamos associando e dissociando o tempo inteiro, né, segundo aí os autores. E aí, eu trouxe aqui a questão das técnicas argumentativas. Então, como eu disse para vocês, eu tenho os argumentos quase lógicos, que eu já havia discutido, mas eu trouxe de novo isso daqui, esse esquema, justamente mostrando para vocês, trazendo algumas técnicas argumentativas que eu pretendo discutir com vocês e ilustrar neste encontro e no próximo, com base nesse corpus que eu disponibilizei para vocês. Então, o que nós vamos analisar daqui para frente, né? O que nós vamos fazer daqui para frente nesses 2 encontros que nós temos, né? Tem a ver com a questão então, dos argumentos quase lógicos, eu vou ilustrar 3. De argumentos baseados na estrutura do real, eu vou trazer 2. Argumentos que visam fundar a estrutura do real, mais 2, né? Então, ilustração e analogias. E, por fim, vamos ter aí a questão da dissociação das noções. Para os autores, o que acontece? Esses 3 tipos de argumentos, essas 3 técnicas argumentativas aqui que nós temos, elas vão trabalhar com a questão da associação, né, que nós vimos agora há pouco, né? E a última, dissociação de noções, ela vai trabalhar com a questão da dissociação. Então, esses 3 primeiros aqui vão trabalhar com a associação e nós concluiremos aí discutindo um pouquinho a questão da dissociação de noções. Tá? Tendo isso em vista, o que eu proponho, só prestando atenção aí ao tempo,
eu queria fazer, antes de nós continuarmos, eu queria fazer uma breve descrição aí do corpus que vocês já leram, ou vão ler, ou estão lendo, enfim. Justamente pensando que essas informações serão úteis para que nós compreendamos ali a interação, o debate que está acontecendo, né, nessa sessão. Então, o que acontece? Só contextualizando do ponto de vista sócio-histórico, aí, o que acontece? Trata-se de um debate sobre o projeto de lei da Câmara 122 de 2006. Ele aconteceu em 8/12 de 2011, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Fazendo um breve histórico, o que acontece? Esse projeto, ele nasce na Câmara dos Deputados, por iniciativa da então deputada Yara Bernardi, do PT, de São Paulo, se eu não me engano, do PT com certeza, e ela propõe que seja criminalizada a discriminação, né, de pessoas, basicamente, no debate vocês vão observar que eles falam homossexuais, mas homossexuais está sendo usado como um termo genérico para se referir tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero. Então, eu estou falando de homossexuais, bissexuais, também estou falando de transgêneros, travestis, estou pensando também nas pessoas assexuais, enfim, toda aquela sigla LGBTQIA+, que nós temos hoje em dia, que foi uma sigla que foi passando aí por diversas inclusões, né, ao longo do tempo. E o que acontece? Fazendo esse panorama histórico, ele nasce na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, e ele chega, então, como que é o trâmite? Né? O presidente da Câmara recebe o projeto e ele decide por quais comissões o projeto deve passar. Depois desse projeto passar pelas comissões, então ele passa pela Comissão de Direitos Humanos, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, tal. Conseguindo aprovação nessas comissões, aí ele vai a plenário para ser votado pelo conjunto dos deputados. E no Senado a mesma coisa. Então, saiu da Câmara, ele foi para o Senado, e aí a ideia é que ele passe por algumas comissões, as comissões que o presidente da casa julgar necessárias, para que depois ele seja votado em plenário. Aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, ele é levado aí para a sanção presidencial. O presidente pode sancionar parcialmente, totalmente, ou vetar, ele pode vetar parcial ou integralmente, ou ele pode sancionar o projeto de lei, que aí passa a ter valor de lei. O que aconteceu com esse projeto de lei especificamente é que ele é levado à votação na Câmara, ele consegue aprovação na Câmara e ele segue para o Senado. E no Senado, ele sofre um tanto de resistência. Trata-se, afinal, de um tema que ele é bastante controverso. E ele mexe com a moralidade, com a religiosidade, com questões bastante importantes aí. Para a nossa sociedade. E o que acontece é que ele vai tramitando no Senado, e em um determinado momento vão acontecendo algumas medidas, como pedido para que ele seja enviado a uma outra comissão, ou a solicitação para que um determinado senador faz para que ele consiga vistas, e aí ele consegue um tempo maior, e aí esse projeto ele acaba passando por várias medidas que foram consideradas protelatórias na época, justamente porque a partir do momento que eu tento atrasar o trâmite de um projeto de lei, vai contando o prazo dele, ele tem prazo de até 2 legislaturas para ser votado, e se ele não for votado nesse prazo,
acaba que ele é arquivado. E foi exatamente o que aconteceu com esse projeto. Ele nunca chega a ser votado no plenário do Senado, né? O que nós temos hoje em dia, nós temos o crime de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no Brasil, mas a gente conseguiu isso por meio de via judiciária, não pelo legislativo. Né? E o que eu fiz? Eu fiz uma solicitação ao Senado e eles me enviaram os debates, né, eles são gravados e transmitidos pela TV Senado, eles me enviaram o DVD, eu recebi, transcrevi segundo as normas do projeto NURC, então eu coloquei até no arquivo para vocês, eu coloquei por último as convenções ali de transcrição, para que ficasse claro, né, como que se pode fazer a leitura, e ele tem duração aproximada de 1 hora e 33 minutos, né, sendo que ele está encaixado, ele foi colocado em uma sessão que é bastante mais longa, a sessão dura 3 horas, e esse debate específico sobre esse projeto de lei, ele dura 1 hora e 33, aproximadamente. E aí, o que acontece? É um debate interessante porque, pelo menos, primeiro porque ele mexe com alguma coisa que era controversa. Então, a minha hipótese ali é que eu ia encontrar bastante espaço para que houvesse uma argumentação, enfim, que os senadores eles se sentissem bastante impelidos a argumentar no sentido de que ele fosse aprovado ou rejeitado. Né? E uma outra questão é que eu tenho um equilíbrio entre as pessoas, entre os senadores, de um lado e de outro. Então, eu tenho 4 senadores favoráveis à aprovação, que vão argumentar de maneira bastante veemente a favor da aprovação dele. Eu tenho a Marta Suplicy, na época era Suplicy, depois o sobrenome dela ela acabou tirando por conta da separação, né, do divórcio, com o senador Eduardo Suplicy, o então senador Eduardo Suplicy, mas para manter todos com nome e sobrenome, mantive então o sobrenome dela, né, embora ela seja conhecida como, se lance politicamente como Marta. Lídice da Mata, Marinor Brito e Eduardo Suplicy. Né? Eu tenho um mediador, o senador do PT, Paulo Paim, que ele basicamente gere a interação, então ele distribui os turnos, ele controla o tempo, pede silêncio da plateia. Eu tenho uma plateia ali bem importante. Eu tenho, de um lado, eu tenho ativistas do movimento LGBT, e tenho também vários representantes das igrejas, né? Porque alguns desses deputados, desses senadores, principalmente dos que estão contrários à aprovação, eles fazem parte da assim chamada bancada evangélica. Eu tenho, então, do lado dos senadores contrários à aprovação, eu tenho Magno Malta, que ele foi pastor, de igreja evangélica, ele teve um grupo, não sei se ainda tem, de música evangélica, de pagode evangélico, Cristóvão Buarque, que foi ministro no governo Lula, se não me engano, Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro, então senador, também ligado aí à questão da religiosidade, e Sérgio Petecão. Também ligado, quando eu falo do Marcelo Crivella, é bastante ligado aí principalmente aos setores evangélicos, né? Então, esse debate ele tinha tudo por conta das diferentes visões, dos diferentes lugares dos quais falam os senadores. Me parecia que ele tinha tudo para ser um debate em que a argumentação fosse bastante saliente, né, justamente por ser controverso. E aí eu tenho algumas questões aí a partir desse pano de fundo, né, da aprovação ou não, da rejeição desse projeto de lei. Como disse aqui, ele estava nesse momento
sendo analisado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A senadora Marta Suplicy, ela ocupava o cargo de relatora nesse momento. Depois ela deixa a relatoria, o próprio Paulo Paim chega a assumir a relatoria, e o que acontece? Vocês, para quem leu a transcrição toda, vocês observaram que a Marta Suplicy, ela começa falando, dando o parecer dela sobre o projeto, dizendo que, da visão dela, ele deveria ser aprovado, mas que ela ia optar por pedir reexame dele, que ela ia tirar da pauta de votação, tendo em vista que ela acreditava que ele não ia ser, de fato, aprovado, e que ela achava que precisava de um trabalho de bastidores ali para conseguir construir efetivamente vamos dizer, apoio suficiente para que ele fosse aprovado nessa comissão. Tá? E aí eu tenho, aí pensando nos argumentos quase lógicos, aí eu já vou começar. É claro que a gente não vai ter tempo para muitas análises aqui, nesse primeiro momento, mas eu vou apresentar para vocês o primeiro argumento que eu identifiquei aí na leitura, né, no exame desse corpus. Então, trata-se de um argumento quase lógico, ou seja, ele se assemelha às relações lógicas, né? E aí a questão que eu tenho é a chamada regra da justiça, né? Então, os autores, eles vão dizer, eu esqueci de mencionar, mas sempre que tiver página indicada sem autoria, eu estou fazendo referência ao tratado, tá? Então, a regra de justiça requer a aplicação de um tratamento idêntico a seres ou situações que são integradas numa mesma categoria. Ou seja, eu coloco numa mesma categoria, eu tenho que tratar de maneira similar. Se a gente fosse pensar num ditado, para resumir, seria parecido com aquele ditado que nós temos, que é o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, se eles se encaixam na mesma categoria, o meu comportamento tem que ser o mesmo para com eles, de modo que eu consiga manter a justiça. Para que a regra de justiça constitua o fundamento de uma demonstração rigorosa, os objetos aos quais ela se aplica deveriam ser idênticos, dizem Perelman e Obrecht TK. Mas, na verdade, isso nunca ocorre. Então, os objetos sempre diferem em algum aspecto, e o grande problema é decidir se as diferenças constatadas são ou não irrelevantes. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, em vários momentos ao longo desse debate, dois elementos, que os senadores, na sua argumentação, tentam colocar dentro de uma determinada categoria, justamente com o objetivo de alegar, poxa, se os dois estão na mesma categoria e o comportamento com relação a um deles foi tal, seria justo que eu agisse da mesma maneira com outro elemento. Caso contrário, eu caio ali eu quebro a regra de justiça, e, em outras palavras, estaria sendo incoerente. E aí, uma das questões que é subjacente a esse debate, e que ela está bastante, que ela é bastante importante nesse debate, é uma questão deixa eu só ver o exemplo, por exemplo, a questão de ser LGBT ser uma situação comparável a algumas outras tantas. Aqui, no caso, eu tenho o Magno Malta, e ele argumenta no seguinte sentido, né? Eu recortei um trecho da fala dele, né? E fui colocando as linhas para que vocês encontrem, caso desejem, mas eu havia dito para a professora Isabel, e repito para vocês, que eu vou deixar disponíveis os slides para quem se interessar, né? Para quem desejar usá-los, consultá-los, enfim. Então, o Magno Malta, ele vai dizer,
Eu estava vindo, desci no aeroporto e vi, antes de pegar o carro, um cidadão rindo de um cidadão que tinha mais ou menos 30 anos de síndrome de Down, chamando ele de cara de bolacha. Por que não temos uma lei específica para proteger quem tem síndrome de Down, que não pediu para nascer com síndrome de Down? E aí eu tenho uma marca de aplausos. A ideia do Magno Malta nesse caso é a seguinte: vocês favoráveis à aprovação de uma lei que cria o crime de discriminação, né, por identidade de gênero e orientação sexual no Brasil, vocês que defendem o projeto de lei, defendem tão ferrenhamente, querendo uma lei específica para essa parte da população, por que não existe uma lei específica para quem tem síndrome de Down? Então, ele tenta mostrar o seguinte, que não existiria regra, não existiria justiça nisso, porque estaríamos, de alguma forma, privilegiando um grupo e digamos, no mínimo, ignorando um outro grupo. Isso é um argumento bastante interessante, então, porque ele de alguma forma, ele exige a aplicação da regra de justiça, e ele tenta colocar no mesmo patamar, vamos dizer assim, na mesma categoria, a síndrome de Down com a pessoa, né, com síndrome de Down e a pessoa LGBT. Em que sentido? As duas sofrem discriminação, por que eu tenho legislação específica para proteger um, porque vocês querem tanto aprovar a legislação específica para proteger um desses grupos e fazem nada com relação ao outro, isso é incoerente, é algo que, inclusive, é uma linha de argumentação, inclusive, que, de alguma forma, ela coloca, vamos dizer, em xeque, se você acreditar, se você achar que faz sentido a argumentação dele, ela coloca em xeque, inclusive, a imagem de quem ela ameaça a imagem de quem está se colocando de maneira favorável aí ao projeto de lei. Né? E aí a tese dele, a ideia dele ou se aprovam leis específicas para todos os grupos estigmatizados, ou não se aprova para nenhum. Essa segunda parte aqui é bastante interessante. Na verdade, isso tudo aqui, na verdade, ele, de alguma forma, ele é um resumo do ponto de vista das pessoas, dos senadores contrários à aprovação, porque vários deles vão se manifestar, ora a favor de que se incluam no projeto de lei todo tipo de discriminação, inclusive discriminação religiosa, todo tipo de discriminação, em sentido amplo, e tem outros que vão falar, não, a gente não precisa dessa lei, porque, de fato, o que nós temos já é uma lei que a lei ela já vale para todo mundo e ela já veda esse tipo de comportamento. Eu não posso agredir as pessoas na rua, eu não posso, nem verbalmente, nem fisicamente, então, quer dizer, para que seria necessário o projeto de lei? Então, é nesse sentido, né, que o Magno Malta, ele recorre à regra de justiça, né? Então, o desacordo ele não é o ponto de partida da argumentação. Então, eu tenho teorias da argumentação que vão falar que, das duas, uma, ou eu tenho um desacordo, ou eu tenho uma pressuposição de um desacordo, isso justificaria a existência da argumentação. Mas eu tenho, por exemplo, no artigo como o que o Rubens mencionou, e que eu mencionei agora há pouco, da Marianne Dury com a Catherine Requeny, justamente a questão de que elas fazem uma espécie de crítica, uma reflexão a respeito do papel do acordo, dizendo que algumas teorias, elas tendem a exagerar sobre a necessidade de que exista um acordo. E eu, pensando nisso, né, o que eu falo a respeito desse debate? Aí trazendo para esse debate, porque talvez isso esclareça um pouco o que eu penso a respeito disso. A existência de um desacordo, ela parece ser bastante importante, ela justifica
que haja argumentação, se nós concordamos, né, pelo tratado aqui, se nós concordamos, né, os fatos, por exemplo, aquilo que é aceito universalmente não é objeto da argumentação. Então, o desacordo ele seria uma espécie de ponto de partida, sim, da argumentação. Nesse sentido, acho que dá para a gente dizer que o desacordo ele existe, mas uma outra questão que é bastante importante é a questão do acordo. Então, por exemplo, pensando nesse debate em específico, vendo o debate, fica bem claro para a gente que, embora existe uma espécie de encenação ali em que parece que eles estão procurando de fato um acordo, estão procurando de fato a adesão dos outros, a gente sabe que não necessariamente eles estão fazendo isso, porque alguns deles ali talvez tenham por objetivo simplesmente, por exemplo, protelar a aprovação e assim fazer com que prescreva o prazo legal para discussão e portanto, a argumentação ali naquele ponto, ela para mim, pelo menos como analista desse debate, aquele debate ele não visa exatamente ao acordo. Eu tenho ali pessoas sabendo que elas não vão conseguir chegar a um acordo, né? Que eles não vão conseguir. E aí a gente chega naquele acordo de que, tudo bem, o acordo que nós temos aqui é impossível que nós cheguemos a uma opinião comum. E esse é o acordo, ele interessa a uma das partes, em específico, que é a parte que não deseja que o projeto seja aprovado. Né? Então a questão me parece muito significativa essa questão desse pensamento aí bastante aprofundado sobre o papel do acordo, porque justamente nem sempre ele é o objetivo ali, né? Na verdade, ele me parece que eles estão cumprindo. Eu tenho diversos objetivos para essa argumentação. Um dos objetivos dessa argumentação, por exemplo, é manter talvez uma noção de que as decisões elas são tomadas com base na argumentação, que elas são tomadas com base na racionalidade, mas não necessariamente isso acontece. A gente sabe que às vezes as decisões ali elas ocorrem realmente por questão de troca de apoio, por outras questões que não têm a ver com a racionalidade. Então, assim, essa questão do acordo parece, ela é um pouco controversa, né? Eu tenho, de novo, o que o professor Rui falou anteriormente, né, aquele acordo sobre o fato de que nós não tenhamos o acordo, ele, ao fim, pode ser que ele seja o único acordo possível, né? E aí a questão do Tiziano, né? Se faz sentido falar em um auditório universal, né? Pensando no acordo universal, se não deixa de existir uma razão de ser da argumentação. O que pode acontecer é que eu tenha algumas ideias que sejam aceitas universalmente, eu parta delas para argumentar em favor de outras ideias. Então, o que acontece quando o Perelman e a Obrecht TK falam sobre o auditório universal, eles trazem como exemplo o discurso da filosofia, que não necessariamente é um discurso voltado para alguém em específico, ele é pensado em termos de alguma coisa que é aceita de modo universal, e a partir dele eu consigo fazer eu consigo chegar a outros lugares com base nessas premissas, né? Então eu tenho, eu não vejo isso como uma questão que imploda a figura o papel da argumentação. O fato de eu ter um auditório universal, de eu ter uma série de premissas, de ideias que são compartilhadas, não me impede de usar essas ideias para chegar, por analogias, por outros raciocínios, por exemplo, etc., a outros lugares e a outras ideias que talvez não sejam compartilhadas. Tá? Mas, assim, pessoalmente, me parece, quando eu vejo a noção de auditório universal, por exemplo, eu sempre fico me pensando que ideias seriam essas que seriam aceitas universalmente. Eu estou aqui no papel de apresentar uma teoria, né, para vocês, e não,
sem querer dizer que essa teoria é perfeita, que ela não tem problemas e que ela é a melhor, né? Justamente porque é isso que faz a questão da argumentação, justamente, né? Então, para mim é uma noção que eu não consigo de fato me apropriar dela integralmente. Eu tenho dificuldade de me apropriar dela integralmente, porque eu sempre esbarro naquela coisa de será que nós temos de fato alguma coisa que é aceita de maneira tão universal assim? Eu não tenho certeza. Eu não sei Eu queria dizer o seguinte, a ideia de auditório, mais uma vez, está, às vezes, no caso do Perelman, está menos ligada propriamente à prática, digamos assim, da interação argumentativa com o auditório, do que propriamente com, mais uma vez, uma ideia de razão. E quando ele vai buscar a ideia de auditório universal, eu interpreto que ele está a dar um nome à maneira como na tradição foi interpretada a razão. Ou seja, a razão como algo, ou que é racional, como algo que é partilhado por todo ser razoável e por todo ser de razão. E por isso que é universalmente partilhado. E esta era, de facto, a ideia do Descartes. Se todos pensarem bem, todos pensam da mesma maneira e todos aceitam exatamente a mesma coisa. E, portanto, este é o conceito de auditório universal no próprio cartesianismo, a ideia de uma razão partilhada por todos os humanos. Pronto. Portanto, muitas vezes, de facto, é um conceito que levanta questões, mas é um ideal de racionalidade. Da mesma maneira que quando nós fazemos um apelo a um auditório universal, por exemplo, quando usamos a expressão a ninguém passará pela cabeça, nós quando utilizamos a ninguém passará pela cabeça, ou todos estarão de acordo, nós estamos a fazer um apelo a um auditório universal. Isto é, estamos a pensar que todas as pessoas dotadas do mínimo de racionalidade subscreverão esta ideia. E, portanto, seria um ponto de acordo, um ponto de partida comum, a partir do qual que não teria de ficar sob questionamento. Pronto, portanto, eu interpreto um bocado isso e acho que a própria ideia de auditório universal tem a ver com a classificação que ele faz do auditório tal como foi concebida em toda a tradição filosófica. A razão como auditório universal. Eu gostei muito de ter ouvido o que disse o professor, né, Rui Grácio, justamente porque ele mostrou essa questão desse ideal de racionalidade, né, do auditório universal, e acho que ajuda a gente a compreender um tanto. Já agora só uma coisa, o próprio Perelman diz que em cada época, quer dizer, procuram-se transcender as diferenças e seria muito, muito interessante para estudar, enfim, a própria historicidade do humano e as suas concepções, ver qual era a concepção do auditório universal que vigora num determinado momento. Portanto, para dar esta ideia de esforço de transcendência, e ele próprio, em alguns textos, diz que é o esforço máximo que o filósofo pode fazer, em alguns, de transcendência, isto é, transcender todas as diferenças para estabelecer pontos comuns que de facto possam ser reconhecidos por todos. Por isso, talvez, que ele diga que é um auditório que ele é típico, por exemplo, ele é almejado pelo discurso filosófico, por exemplo, é o exemplo que ele dá. Né? Mas quando fala em auditórios particulares, isto para responder aqui ao Rubens, eu acho que pode haver sentido, porque, por exemplo, se estamos a dirigir-nos para um grupo de religiosos, nós presumimos que eles têm determinadas crenças que são diferentes de outros, mas que, no entanto, são particulares, têm as suas particularidades. E, portanto, estamos a lidar com um auditório particular que tem determinadas convicções que sabemos antecipadamente que não são as convicções de outros. Tem alguns autores, por exemplo, o Van Dijk, atualmente ele trabalha com um conceito que se assemelha um pouco a esse do auditório particular, que seria o de comunidade epistêmica, né? Uma comunidade que compartilha alguns valores tal, e de maneira, ela é mais ou menos estável com relação àquilo que é compartilhado, né? Os saberes, as crenças. E é interessante
observar como eu tenho aí diferentes abordagens teóricas tentando dar conta mais ou menos da mesma coisa, né? Existe um sentimento de que isso tem que ser descrito de alguma maneira para que a gente consiga compreender a argumentação em específico, mas diria que de toda a interação de modo mais geral, mais amplo, né? Rubens, e a questão dos algoritmos, né? Então, a questão dos algoritmos, ela talvez ela é complicada. Eu não sei se daria para dizer que o algoritmo ele está no papel de auditório. Talvez os algoritmos eles estivessem um pouco no papel de limitador, vamos dizer, de quem são as pessoas com as quais a gente interage. Então, de alguma maneira, eles determinam, sim, quem é o nosso auditório, mas eu não sei se ele se confunde com o conceito de auditório. Eu acho que, de alguma maneira, eles limitam. Então, por exemplo, as pessoas que curtem aquilo que eu compartilho nas redes sociais são as pessoas que mais vão ver aquilo que eu compartilho. Então, de alguma forma, eles estabelecem uma espécie de barreira ou filtro com relação ao auditório que eu consigo alcançar. O que é interessante também, porque, de certa maneira, ele acaba compartimentalizando um pouco as pessoas nas redes sociais, porque de alguma maneira eu acabo interagindo mais, eu acabo vendo as postagens, eu acabo tendo respostas, principalmente das pessoas que concordam comigo, com as quais eu já não precisaria argumentar muito, ou com as quais compartilham valores que eu tenho comigo também. Então, isso talvez de alguma forma os algoritmos eles funcionem como limitador mesmo ele de alguma forma pasteuriza a diferença que nós temos aí, porque essa heterogeneidade ela acaba sendo de alguma forma pasteurizada. Não sei se claro que é uma reflexão aqui bastante inicial, mas me parece que é isso um pouco que acontece. Certo. O João Kennedy, se o João Kennedy quiser falar também, fica à vontade, sobre a deliberação consigo mesmo, né? Como se constrói o dissenso numa deliberação consigo mesmo? Essa foi a pergunta dele. O dissenso ele se constrói pensando que é aquela pessoa que está analisando diferentes possibilidades ou diferentes teses e ela tenta argumentar em favor hora de uma, em favor hora de outra, para tentar perceber qual é a melhor decisão a ser tomada, qual é a tese mais ajustada, digamos, para dar conta de uma determinada situação, como seria a melhor maneira de ver uma coisa, a melhor maneira de agir em uma determinada situação. Então, ela acontece nesse sentido, é como se fosse um indivíduo bipartido, em que ele é orador e ele é auditório dele mesmo, né? Eu tenho um indivíduo ali que delibera consigo mesmo e argumenta consigo mesmo para tentar chegar a algum acordo. Eu acho que a Patrícia colocou de uma maneira, trouxe um exemplo que acho que ilustra bastante essa compreensão que a gente tem. E eu acho que ela acerta bastante quando ela diz que as marcas podem ser mais ou menos explícitas, né? Às vezes se explicita, outras vezes nem tanto, e a gente pode fazer uma suposição, porque nem sempre a gente tem ali na materialidade do texto alguma coisa. A gente tem, às vezes, por exemplo, alguma coisa que é considerada um fato e ela, na verdade, seria mais próxima de um valor, por exemplo, né? E aí a gente já consegue entender que aquela pessoa está se dirigindo a um grupo que toma aquilo como uma verdade incontestável. E aí a gente tem algumas pistas sobre qual seria o auditório, mas nem sempre é uma investigação simples de fazer, porque nem sempre a gente tem as pistas de modo tão explícito para conseguir compreender qual é a concepção do auditório que o orador tem,
né? E isso é um trabalho que exige bastante cuidado, inclusive, na hora da análise, né? Então eu acho, enfim, obrigado aí a Patrícia, justamente pelo exemplo que ela trouxe, porque eu acho que foi bastante ilustrativo aí principalmente da questão do auditório específico, né?